Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo em paz, todo mundo com saúde? Então, estamos de volta, né? Sejam bem-vindos a mais esse semestre. Então, nossa primeira atividade desse segundo semestre, então, dessa quinzena, essa primeira quinzena de agosto, tá certo? Então, vamos retomar nosso estudo dos números lá na página 100, com os múltiplos e divisores de um número, tá? Então, só pedindo que vocês deem uma olhada nas normas, novas regras da escola, está lá no grupo de vocês, do WhatsApp, tá certo? Então, vocês vão devolver essa atividade para a gente, as questões recomendadas, todas xerocada, toda copiada, respondida diretamente na escola, não vai mais ser possível receber pelo WhatsApp ou pelo o Google Class, tá certo? Então, é uma norma da escola, tá certo? E a gente tem que nos adequar. Lá no final da atividade tem as questões recomendadas que vocês vão me devolver. Então, vocês vão responder e vão me devolver, tá certo? É assim que a gente vai continuar, tá bom? Então, como eu havia dito no início, é a unidade 4, onde nós vamos falar de múltiplos e divisores, tá certo? E algumas regras de divisibilidade. Tá? Então, é nosso assunto dessa primeira quinzena. Então, observem também as datas de devolutiva, tá? Mandado no calendário da escola, tá bom? O calendário é da escola, não é meu não, tá bom? Então, vamos lá. Iniciemos aqui. Então, primeira coisa, nós temos que entender quando é que um número natural ele é dito divisível de outro número natural. Quando? É quando você faz a divisão e tem como resultado um valor exato, né? E vai dar um valor exato. E como é que você sabe que ele é exato? Quando o resto dessa divisão é zero. Tá? Aí essa divisão esse número ele é dito divisor do outro, tá certo? Então vamos a alguns exemplos aqui. 40 é divisível de 5, 100 é divisível de 10, 120 é divisível de 11, 35 é divisível de 2, tá? Você vai fazer a divisão, tá? Lógico que se você não souber a tabuada, aí vai complicar, você vai ficar nesse obstáculo. Então, eu espero que não, eu espero que todo mundo saiba a tabuada. E se for preciso, pegue a tabuada e façam aí a leitura dela, principalmente em divisão e multiplicação, que nós vamos precisar muito. Vocês precisam saber dividir e multiplicar. Senão, não adianta a gente estar ensinando regras para vocês, se nem o básico vocês sabem. Então, tem que saber dividir e multiplicar, tá? Tem que saber a tabuada. Então, você vai dividir 40 por 5, você sabe que é 8. Então, você faz 8 vezes 5, 8 vezes 5 é 40, tá bom? 40, aí traçozinho aqui, 40 menos 40 é 0. Então, o resto é quanto? O resto é 0. Então, se o resto é 0, então o número 40 é divisível por 5. E aqui é a justificativa. Por quê? Porque tem resto 0. Tá? Então, todo número que é divisível por outro tem que ter resto 0. Se não for 0, não é. Tá bom? O 100 vai dar resto 0. O 121 vai também dar resto 0. Tá certo? Agora, os 35 dividido por 3 não vai dar resto 0. Tá? Vejam bem. 35 dividido por 6 dá aproximadamente 11. 11 vezes 30... 11 vezes 3 é 33, tá? 35 menos 33 vai dar 2, tá? Consertem aí. Então, tem resto diferente de zero. Se tem resto diferente de zero, então 35 não é divisível por 3, tá certo? Então, por quê? Porque tem resto um número que é diferente de zero, tá certo? Então, essa é a condição para um número ser divisível de outro, tá bom? Vamos lá. Nós temos alguns critérios para você saber se um número é divisível por outro ou não, tá? Sem que você faça o cálculo, tá?
Vamos ver aqui alguns números. Tá? O número 2. Quais são os números que são divisíveis por 2? Tá? São todo número em que seu último algarismo termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? Esses números são chamados números pares. São os números pares. Todo número par, sei que vocês sabem, né? Não é possível aluno de sexta série não saber o que é um número par. Número par são todos os números que terminam nesses algarismos, 0, 2, 4, 6 e 8. Então, quando o número terminar nesses algarismos, o número em questão é divisível de 2. Por exemplo, vamos lá, 4, 5, 6. Esse aqui é um número divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é um número par. Como é que eu sei que ele é um número par? Ele termina em 6. Olha só onde está o 6 aqui, ó. E assim por diante. Então, esse número 456 é divisível por 2. Tá bom? Vamos ver o por 3. Por 3, tá? Tem uma regrazinha para você saber. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar os algarismos do número que você quer saber se ele é divisível por 3 e vai somar, tá? O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Vamos lá. Eu tenho 65.283. Eu quero saber se ele é divisível por 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos. Quem são os algarismos? 6, 5, 2, 8 e 3. Então, 6 mais 5, 11, mais 2, 13. 13 mais 8, 21, mais 3, 24. 24 é divisível por 3? Sim, tabuado, tá bom? Tem que saber tabuada. Vai dar resto zero. Se tem resto zero, então esse número é divisível. Logo, esse número aqui, ele é um número divisível por 3. Essa é a regra por 3. Vamos lá, divisível por 4, por 5 e por 6. Por 4. Por 4, a regra, para você saber, é ver se os dois últimos números, ou seja, os dois últimos algarismos da unidade e da dezena terminam em 0, ou um número divisível por 4. Vamos lá. 35.748 é divisível por 4? Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar os dois últimos algarismos e ver se ele é divisível por 4. Se for, aquele número em questão é divisível por 4. Tá? Nesse caso aqui, 48 é divisível por 4, logo 35.748 é também divisível por 4. Tá bom? Vamos pegar agora outra regra. 35, aliás, 20.500. Observa que ele termina em 2 zeros. Tá? 2 zeros. Se termina em 2 zeros, tá? A regra diz que se terminar em 0 e em número divisível por 4, então é divisível por 4. Então, logo, esse número aqui, 20.500, é divisível por 4. Tá bom? É assim que se faz. Vamos mais um. Esse número aqui, 70.832, é divisível por 4? Tá? Você vai pegar os dois últimos números. Quem é? 32. Tá? 32 é divisível por 4? Sim. Né? Dá 8. Tá? Logo, esse número aqui, 70.832, é divisível por 4. Tá certo? Vamos ver quando é que o número é divisível por 5. Essa aqui é fácil. Tá? Basta o número terminar em 5 ou em 0. Tá bom? Basta terminar em 5 e em 0. Então, por exemplo, vamos lá. Esse número aqui, vamos inventar aqui bem grande. Esse número aqui, será que ele é um número divisível por 5? Sim ou não? 546.430 é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque ele termina em 0. Tá? E esse aqui, 1, 3, 8, 9, 5. Ele é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque ele termina em 5. Tá? A regra. E por 6? Quando é que o número é divisível por 6? Tá? Ele é divisível por 6 quando ele for, ao mesmo tempo, divisível por 2 e também por 3. Tá? Tem que ser divisível por 2 e por 3. Quando é que o número é divisível por 2, professor? Primeira regra, quando ele for par. Quando é que ele é divisível por 3? Você soma os algarismos. Se der um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Então, por 6... um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e também por 3.
né? Deixa eu ver aqui um número aqui. 3, 4, 1, 2. Vamos lá aqui. Perdão, aqui vou botar mais. Eu vou tirar esse 1 aqui e botar um 0 aqui para dar certo a minha conta. Será que esse número aqui, 3.402, ele é divisível por 6, tá? Bora ver. Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina em 2 e 2 é par, tá? Então, ok. Primeira regra. Basta? Não. Você tem que saber também se é divisível por 3. Vamos lá. Como é que faz? Tá? Vou botar aqui em cima. Ele é divisível por 3, aí você vai somar 3 mais 4, usando a regra de divisível por 3, tá? Mais 0, tá? Mais 2. Bora lá. 3 mais 4, 7. 7 mais 0, 7. Mais 2, 9. Pessoal, 9 é divisível por 3? Sim. Tá? Então, olha só. Esse número ele é divisível por 2 e também por 3. Então, logo, ele é um número divisível também por 6. Tá certo? Então, aqui, ele é divisível por 6. Tá certo? É desse jeito que você vai usar. Vamos lá. Por 7. Por 7 a regra é maior, tá? Mas vamos ver aqui. O número é divisível por 7 quando? Tá? Nós vamos para essa seguinte regra. Vamos pegar aqui o exemplo logo. Eu quero saber se 4.450, aliás, 4.571 é divisível por 7. Então, o que você vai fazer? Você vai separar o último número. Quem é o último número? É 1. Então, separei aqui. Vai multiplicar por 2, é aqui. Separa, multiplica por 2, né? 1 vezes 2 é 2, tá? Pega esse 2 e subtrai pelos números que restaram. Quais foram os números que restaram? Restaram 4, 5 e 7. Está aqui, ó. Subtrair é tirar. Então, você vai tirar 2 de 457. Então, ficou quanto? 455. 455 é divisível por 7? Percebam, pessoal, que ainda é um número grande, tá? Mas aqui ele é, tá? Ele dá 65, como vocês podem ver aqui. Aí, se der um número grande desse jeito aqui, você pode repetir tudo de novo. Vamos lá. O que foi que eu fiz na anterior? Tá? Eu quero saber se 455 é dividido por 7. Então, o que eu faço? Eu separo o último número. Quem é o último número? É 5. Multiplico por 2, dá quanto? 10. Subtraio o número que restou. Restou quanto? Se eu tirei 5 daqui, restou 45. Subtraindo aqui, 10 de 45, vai ficar 35. Opa, 35 é dividido por 7? Sim, dá 5. Tá? É lógico que você tem que saber, tá, dividir. Se não souber, é o que eu disse. Tá? Estou repetindo direto. Tem que saber tabuada. Então, o número 4.571 é um número divisível por 7. Tá bom? Vamos passar. Por 8. Olha só, esse número bem grandão. Tá? Esse número bem grandão aqui. Será que é um número divisível por 8? Como é que eu sei? Você vai pegar os três últimos algarismos, 4, 3 e 2. Eu não vou nem ler esse número, é um número muito grande, né? 389 bilhões, 823 milhões, 129.432. É um número muito grande, até quando a gente fazer a leitura. Então, você vai pegar os três últimos números e vai dividir por 8. Tá? Aqui, ó. Não é bem melhor dividir só os três últimos do que dividir todo o número? Aí você faz a divisão. Tá certo? Você vai encontrar 54. Né? 43 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 43, 3. Então, 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. Então, é divisível. Tá? Lógico, você tem que saber fazer a tabuada, a divisão. Então, esse número todinho aqui, esse número em negrito, ele é divisível por 8. Então, a regra é essa na divisão por 8. E por 9? Por 9, a regra é muito parecida com a divisão por 3. Por quê? Porque você vai pegar os algarismos aqui, ó. Você vai pegar os algarismos que formam o número,
256.473 e somar os algarismos. E se você encontrar um resultado que dê um número dividido por 9, então esse número aqui é divisível por 9. Vamos lá. Você vai somar 2 mais 5, 7, mais 6, 13, mais 4, 17, mais 7, e vai mais 3 dá 30, dá 27. 27 é dividido por 9, então tabuada. É sim, dá quanto? Dá 3. 3 vezes 9, 27. Então, esse número aqui, ele é divisível por 9. Tá? A regra por 9 é essa. E encerrando com a mais fácil. Os números divisíveis por 10. Quais são os números divisíveis por 10? São aqueles terminados em 0. Tá? Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Tá bom? Basta você saber disso. Tá? Então, essa é a regra de divisibilidade. Para que é bom a gente saber? É para quando eu olhar, tá? Ele vai me antecipar se aquela divisão ela é exata ou não. Se aquele número vai ser um número divisível pelo número que eu quero ou não. Então, é para isso. Então, continuando aqui, nós vamos agora para os divisores de um número. Eu preciso saber quais são os números que são divisores de 2, tá? Aí você vai pegar o 2 e dividir. Primeiro pelo 1, depois pelo 2. Se você tiver resto, 0, então esse número é divisível. Então, se você pegar 2 e dividir por 1, vai dar 2. E se você pegar 2 e dividir por 2, vai dar 1. O 3 dividido por 1, vai dar 3. 3 dividido por 2, não dá. Então, vai sobrar resto. O resto é 1, então não dá. E 3 dividido por 3 é 1. Então, os números divisíveis por 3 só é 1 e 3. O número divisível por 4. Então, você vai pegar 4, dividir por 1, dá 4. Tá? 4 dividir por 2, dá 2. 4 dividir por 3, não dá. Né? Dá 1 e sobra 1. Então, não pode sobrar resto diferente de 0. Então, não pode 3. 4 dividido por ele mesmo, dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Então, quais são os números? 1, 2 e 4. Se você perceber, pessoal, aqui, tá? Todos os números são divisíveis por 1. Ó. Percebam? Tem 1 em todos. E também outra curiosidade. Todo número ele é divisível por si mesmo. Ó, tá? O 2 é dividido por 2. O 3 é dividido por 3. O 4 é dividido por 4. E assim por diante. Tá? Né? Preste atenção nisso. Tá? Outra coisa aqui. Então, quando eu tenho um número que só tem 2 divisores, o 1, porque o 1 é divisível de todo número, e ele próprio, quando só tem 2 divisores, então eu digo que esse número é um número primo. Tá? Nessa minha lista aqui, quais são os números que só tem 2 divisores? O 2, então o 2 é número primo, o 2 é primo, tá? O 3 só tem 2. O 5 só tem 2, 1 e 5. O 7, então esses números aqui são chamados números primos. Quando é que o número é primo? Quando só tem 2 divisores, o 1 e ele próprio, tá certo? Quando tem mais de 2, como é que eu chamo esse número? Eu chamo esse número de número composto. Então, o 4 tem 3 divisores, então tem o 1, tem o 2 e tem ele, o 4. Então, tem outro número além dos 2 que normalmente tem que ter. Então, esse número aqui não é primo, ele é composto. Então, quem são os compostos? O 4, o 6 e o 8 dessa lista. E aí você vai fazendo mais números, vai aumentando a lista. Como é que eu apresento os divisores de um número? Você vai botar o D aqui, ó, o número em questão, tá? Se eu quero 2, então você põe o 2 aqui, igual, e põe aqui a chave e põe os números que são divisíveis por ele, tá? Que são divisor dele. Tá certo? É desse jeito. Vamos passar agora e falar dos múltiplos. Os múltiplos, como é que eu descubro o conjunto dos múltiplos? É fácil. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o número que você quer. Aqui eu quero saber os múltiplos de 2. Tá? Então, o que você faz? Você vai pegar 2 e vai multiplicar pelos números do conjunto N, conjunto dos números naturais. Você vai pegar 2 e multiplicar por 0. 2 multiplicado por 0 é 0. Né? 2 multiplicado por 1, que é o próximo número, é 2. 2 multiplicado por 2 é 4. 2 multiplicado por 3 é 5 e assim por diante. Você vai formar, você vai ter como resultado isso aqui, ó.
Então, esses números aqui são os múltiplos de 2. Percebam que tem reticência, tem os 3 pontinhos. Isso significa que esse número ele é infinito, tá? Infinito. Múltiplo de 9, do mesmo jeito. Você vai pegar o 9 e vai multiplicar por 0. Olha só, todo o número do conjunto aqui, ó. Tá? Por 1, por 2, por 3, por 4. Você vai encontrar essa lista aqui. Então, esses números são os múltiplos de 9. Por 20, do mesmo jeito. Então, esses números aqui são os múltiplos de 20. Como é que eu apresento? Você põe o M de múltiplo, abre um parêntese, bota o 2 dentro, fecha, coloca igualdade, abre uma chave e coloca os resultados que você encontrou aqui. Ó, 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Tá bom? Então, é assim que se faz para apresentar o conjunto dos múltiplos de um número. E aí, vocês vão responder essas atividades aqui, recomendadas, e vão devolver na data que o colégio, né, está pedindo. Então, vocês vão devolver para a escola, copiado e respondido, tá? E vão pegar a próxima atividade para completar essa quinzena, tá? Essa segunda quinzena desse segundo semestre. Então, na página 105, vocês vão responder a questão 1, 4, 5, tá? Na página 111, a 4, 5 e 6. Então, eu procurei colocar 3 questãozinhas de cada, para a gente ficar um treinozinho, tá? E não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, revejam aí quantas vezes for preciso, tá bom? Tudo de bom, tá? Sejam bem-vindos e Deus abençoe todos nós, tá bom? Um abraço.